A paz do Senhor Jesus, povo de papai, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, Minas Gerais, pastor presidente Daniel Santos. Nós estaremos aqui mais uma semana estudando a lição de jovens da Escola Bíblica Dominical. Semana passada nós aprendemos bastante, esta semana não está sendo diferente. Veja só. O nosso tema da revista desse trimestre é Sejam Firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Estamos estudando 1º e 2º Timóteo e Tito. Para quem está acompanhando a revista desse trimestre sabe disso. Esta semana estaremos falando sobre a lição de número 8, que será realizada no dia 20 de agosto de 2023. Temos aqui uma foto e nessa foto tem uma pessoa de mais idade, né? E uma mão mais nova segurando na pessoa e a mãozinha por cima. O título da lição diz assim: o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Então essa foto está falando tudo, né? Essa senhorinha aqui com a mão de uma pessoa aqui, né? Dando um apoio para ela. Temos o texto principal que diz: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6 e 11. Resumo da lição. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Leitura semanal. Segunda-feira, 1 Timóteo 5 e 1. Admoesta os anciãos como a paz. Terça. 1 Timóteo 5 e 2. O cuidado com as irmãs mais velhas. Quarta, Tiago 1 e 27. O cuidado com os órfãos. Quinta-feira, Deuteronômio 10 e 17. O cuidado de Deus com as viúvas. Sexta, Tiago 2 e 8 e versos também 14 ao 17. O amor e o cuidado com o próximo. E sábado, 1 Timóteo 6 e 1. Os deveres dos servos. Se nós estudássemos esta lição só com o texto bíblico, resumo da lição e a leitura semanal, já ia dar um assunto bem amplo aqui. Só cada um desses aqui já dá uma pregação, né? Temos aqui 3 objetivos. Quais são eles? Compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças e explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. Temos a interação e a orientação pedagógica para o professor. Texto bíblico, 1 Timóteo 5, dos versos 1 ao 16. Temos a introdução. Esse texto bíblico nós vamos estar estudando em sala de aula, lendo em sala de aula, certo? Aí vocês vão estudar e o Espírito Santo vai orientar vocês. A introdução diz: o texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Aqui os líderes, eles têm que ter um bom ensinamento, e aqui eles também falam que tem que ensinar as pessoas mais velhas, né? O Senhor, quando ele escolhe, coloca alguém na frente da obra, então ali ele vai estar ensinando. Por exemplo, se ele está ensinando como se comportar, como agir de acordo com a palavra de Deus, ele vai olhar uma pessoa que ela seja mais velha que ele. Ou ela, então ele vai fazer o quê? Vai olhar como mãe, né? Então ele vai tratar aquela pessoa com muito carinho e amor, e aquela pessoa também está sendo ensinada com aquela humildade, né, que aquela pessoa pode ser mais nova, porém o Senhor a escolheu para estar ensinando. Então tem que as respeitar como mães, os senhores como pais, os da mesma idade ali como irmãos, os mais novos a gente até considera como filhos, né, e assim vai. Então a obra do Senhor dá certo. E aqui nesta lição, ela nos leva também e nos desafia a refletir sobre os deveres familiares também, né, porque é muito interessante nós sabermos que antes de ensinarmos algo na casa do Senhor, nós também temos uma casa e nós temos uma liderança.
Precisamos, antes de tudo, dar exemplo na nossa casa, que é o que nós aprendemos antes, no chamado para os pastores, presbíteros e diáconos, para depois nós estarmos cuidando da obra de Deus. Se nós não cuidarmos bem da nossa casa, dos nossos filhos, como nós vamos cuidar da casa do Senhor? Não é isso? Temos aqui o primeiro tópico que diz, o padrão familiar. Primeiro subtópico, os anciãos. Diferentemente de outros textos, como Atos 20:17, em 1 Timóteo 5:1, o termo ancião não é o equivalente ao ofício de presbítero, que era o dirigente e o pastor das igrejas locais. Tito 1:5. Significa, neste texto, homem idoso. Isso se confirma, inclusive, porque no versículo seguinte, de 1 Timóteo 5:2, o mesmo vocábulo aparece em sua forma feminina, referindo-se às mulheres idosas. Timóteo tinha o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Contudo, de uma maneira adequada para cada faixa etária. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. Paulo está se referindo à abordagem e principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Timóteo deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige ao pai, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos, conquanto se observasse a maneira correta de fazê-lo. Então, aqui Paulo estava orientando a Timóteo como fazer. E nós sabemos disso também. O Senhor nos entrega algo nas nossas mãos, nós devemos falar com as pessoas, mesmo que seja corrigindo através da palavra do Senhor, com carinho, com respeito, com amor, né? Sem faltar o respeito com a pessoa. Então, ele estava dando essa orientação a Timóteo. Aí vem o segundo subtópico que diz, os jovens. Vivemos em uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Em parte, isso tem sido observado também em algumas igrejas. Aceitar a correção nos torna sábios, mas rejeitá-la impõe graves prejuízos à nossa alma. Provérbios 8:33, 15:31 ao 33. Se Timóteo poderia e deveria repreender aos idosos sempre que necessário, quanto mais aos jovens. Mais uma vez, contudo, precisaria observar um padrão adequado, e o parâmetro em função de sua idade era o relacionamento entre irmãos. A efetividade deveria estar presente na transmissão da repreensão. Assim, Timóteo evitaria qualquer distanciamento ou diferença em sua conduta. Afinal, ali estava um pastor que também era jovem. Então, aqui vocês vão entender o que eu falei há pouco tempo. Ele olhava para aquelas pessoas anciãs e as respeitavam como suas mães, seus pais, seus avós, né? E quando as pessoas estavam ali na idade de Timóteo, ele as considerava como irmãos e irmãs. Quando é mais novos, aí ele já poderia estar considerando aquelas pessoas como filhos. E veja como Paulo teve o cuidado de dizer a ele como ele deveria conduzir. Aí temos o nosso terceiro subtópico que diz, as mulheres idosas. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas. O exemplo de Timóteo como líder espiritual deveria ser observado pelos crentes de Éfeso e nos serve de inspiração para todas as áreas da vida. Honrar os idosos é mandamento divino para todos nós. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Temos aqui um mandamento. Devemos respeitar, honrar, né? Como ele está falando. Até se nossa mãe ou nosso pai falar conosco asperamente, mesmo se eles não tiverem razão no momento, nós temos que honrá-los, respeitá-los. Aí você pode dizer, é fácil? Muitas vezes não. Mas se nós tivermos a humildade de obedecer a palavra do Senhor, então nós vamos saber que o Senhor diz assim, honra. E é muito melhor a paz, é muito melhor o respeito, porque ali se acaba o assunto e é resolvido. E depois, se a gente continua batendo boca, vai falar, vai responder. E aqui ele estava falando que os filhos não poderia responder com arrogância, né?
às suas mães ou com dureza. E vivemos hoje no mundo que, infelizmente, os pais estão se calando porque os filhos é quem quer mandar, né? Sabemos disso. Temos aqui um subsídio para os professores e o nosso segundo tópico diz: o relacionamento com as moças. Primeiro subtópico: em toda a pureza. Quando trata de admoestação às moças, Paulo acrescenta: em toda a pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seus cuidados. O pastor precisa tratar a todos como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante. Deixando bem claro que, com certeza, se o seu líder, se o seu pastor vai falar com você, jovem, moça ou rapaz, e ele vai dar algum ponto que está na Bíblia, como você deve se portar, nós sabemos que cada um faz o que quer da sua vida. Mas nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus, algo que em breve Jesus irá voltar. E só vai para o céu quem cumprir os requisitos que o Senhor deixa na palavra dele. Então, mesmo que você não goste, seja grato a seu líder por ele estar ali lhe dando esse conselho, porque é uma prova de amor. Porque se o seu líder, ou a sua líder, ou o pastor da igreja, ou a esposa do pastor, ou qualquer um que esteja ali como líder na casa do Senhor, se ele não tiver o cuidado de ensinar, que prova é essa de amor para conosco, né? Para com você. Então, mesmo que você não goste, você respeita e agradeça, porque se ele está falando é algo que ele já passou, tem experiência e sabe o que está falando, entende? E é só uma prova de amor. Nós estamos vivendo hoje num mundo que ninguém mais gosta de ninguém, entre aspas, né? Assim, gosta você na sua, na minha, não quero perder meu tempo ensinando, não quero quebrar a cabeça. Se a pessoa tem uma opinião diferente, deixa pra lá, cada um se vire. Mas se o Senhor colocou este líder, esta líder no seu caminho, a tua mãe, teu pai, seus pastores, então você aí tem que agradecer ao Senhor, porque é o amor de Deus através dessas pessoas. Amém? Por mais que você não goste do que ela vai ensinar, do que eles vão ensinar, por mais que você não concorde, mas respeita e segue. Segue a esses conselhos, porque nenhum pai, nenhuma mãe, ele quer o mal dos filhos. E muitas vezes vem muitos conselhinhos aí de amiguinhos, né? Entre aspas, que não são bem seus amigos. Às vezes só quer que você caia naquela armadilhazinha, naquele errozinho que você não cometeu e aquela outra pessoa já fez, já passou e ela quer também que você, sabe, tenha aquela marquinha. Ou então não é nem isso, mas são pessoas que não têm experiência suficiente para te dar conselho. Entendido até aqui? Se entendeu, já pense em alguém e diz assim, olha, vou compartilhar este conteúdo com alguém. Evangelize compartilhando o vídeo com alguém, amém? Vamos agora para o nosso segundo subtópico que diz: pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo moças. Nesses casos pessoais, precisava ser vigilante para não ser atacado por ensinamentos ou sentimentos lascivos, e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar a sua vida espiritual e seu ministério. A expressão em toda a pureza nos indica a necessidade de ser puro nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir. No contato com pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, confessando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os. Para isso é fundamental que enchamos nossa mente de coisas boas e de coisas puras. Tiago 4:8. O que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Cuidado, Timóteo. Quando você for admoestar uma moça, você vai lá direito, para que essa moça não venha entender que você está dando em cima dela, que você está com desejos impuros. Porque muitas vezes, se nós não soubermos transmitir a palavra do Senhor ao outro e ele entender errado, só Jesus na causa. E essas pessoas tinham que entender que era o cuidado do Senhor na vida dessas pessoas. Então, temos que estar vigilantes. Até vemos que se um jovem, ele der uma opinião sobre alguma extravagância, aí as pessoas ali se afetam, né? Aquelas pessoas ali que estão
no meio daquele ambiente, aí elas já acham que aquelas pessoas ali são doentes, que elas não podem ver uma pessoa de todo jeito, que é correto as pessoas andarem de qualquer forma. Como está na palavra do Senhor, que temos que andar com pudor. Se um rapaz falar isso para uma moça, que ela não queira andar com pudor, ela vai dizer que ele tá dando em cima dela, que ele tá querendo, que ele não pode ver isso e aquilo dela, não pode ver o corpo dela. Nós vivemos num mundo assim, numa sociedade triste, infelizmente. Muitas pessoas, elas não têm argumentos e elas atacam. Elas não entendem que aquelas pessoas que estão transmitindo essa mensagem é um cuidado da sua vida. Como eu falei, você faz o que você quiser. Porém, muitas vezes as pessoas, e nós que conhecemos a verdade, nós não queremos que as pessoas sejam atingidas, que elas sofram maus tratos, que elas não sejam respeitadas. E nós vamos lá muitas vezes e mostramos a realidade para essas pessoas, só que não entendem, pega a conversa, distorce e depois fica falando que a moça está dando em cima do rapaz, o rapaz em cima da moça, e assim vai, você já sabe como é que é, né? Mas, meus amores, olhem com o coração, ouça com os ouvidos e analise direitinho. Que nós estamos transmitindo a palavra do Senhor porque nós amamos vocês. Nós sabemos que Jesus está voltando e nós vamos para o céu. E nós não queremos que vocês fiquem. É uma realidade. É uma realidade que vai acontecer. Se você acredita ou não, vai acontecer. E se você acha que eu estou acreditando em algo que não vai acontecer, futuramente, na dúvida, é melhor nós obedecermos. Se você tem essa dúvida, porque eu não tenho, é a minha opinião, eu não tenho esta dúvida. Mas se por acaso você tiver, na dúvida, é melhor você dar crédito, né? Porque digamos que na sua mente isso não acontecesse. Mas o que você perdeu? Por ser uma pessoa de respeito, se afastar do mal, por você ser uma pessoa pura, né? Que ele está falando aqui, ó, pureza em tudo. Pureza em tudo. Agora nós vamos aqui para o nosso terceiro subtópico que diz assim, ó, ninhos na cabeça. Atribui-se a Lutero a frase que diz, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente, para que não germinem e produzam seus frutos, que nunca serão bons. Cultivamos maus pensamentos quando os alimentamos com objetos de nossos desejos, seja em atitudes apenas mental, seja abrindo os canais da audição ou da visão para receber impulsos externos. Então, é bom estarmos vigilantes, que é como está dizendo. Ninguém pode impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça. Mas eles aqui, ó, chegar aqui e fazer um ninho, a gente pode impedir, né? Então, aqui também ele está dizendo que nós temos que estar vigilantes. Ninguém está livre de um mau pensamento. Ninguém. Mas nós vamos responder sobre o que nós fazemos com esses maus pensamentos. Se nós alimentarmos, chegaremos a pecar. Se nós pensarmos isso, Senhor, tira isso da minha mente, que o Senhor Jesus repreenda, desfocar aquilo ali, estamos livres disso. Estamos livres dessa culpa. Porque nós nos afastamos daquilo ali. É como que se diz, muitas pessoas falam, o primeiro olhar é inevitável, mas o segundo, o terceiro e o quarto aí, você já sabe que poderia evitar. A gente está aqui, aparece algo na nossa frente, nossa, a gente não está esperando, olhou, tirou a vista, acabou, mas você vai lá, confere de novo, confere. Aí você tá lá com o seu celularzinho na mão, está ali passando o dedinho nas redes sociais, apareceu algo que vai te fazer pecar. Você viu, passou, é uma coisa. Agora você vai ficar lá conferindo, isso aí já é pecado. Porque o pecado começa aqui na nossa mente. Quando as pessoas praticam, já começou na mente. Aí se você tá aqui, tem um título lá, você vai clicar naquele título, o controle está na sua mão. É você quem decide o que você faz. É você que decide o que vê. Aí você vai lá conferir aquele tema bonitinho, para as pessoas que gostam do erro, aquele temazinho que chama atenção. As pessoas só querem ver polêmicas, as pessoas querem ver muitas coisas que você já sabe, não precisa estar dizendo que não tem, né? Nenhuma pessoa que não tem esse entendimento.
Você é jovem, você sabe. Estamos aqui numa lição de jovens, não de crianças, né? Então aí o controle está na sua mão, a responsabilidade é apenas sua. Ah, mas estava o título aqui. Sim, estava, mas apareceu na sua mente do nada? Ele abriu o vídeo? Aquela rede social, ela aparece do nada, se você não quiser, pode estar lá 1000 títulos, mas a responsabilidade é só minha e sua se nós clicarmos em cima para conferir. O que nós devemos estar conferindo dia e noite, noite e dia, é a palavra do Senhor. Pode clicar sem medo. Pode apertar ali, naquele botãozinho, ler tudo, porque você só vai crescer espiritualmente, financeiramente, materialmente. Você vai crescer em tudo, entendeu? Agora tem mais um subsídio e agora vamos para o nosso terceiro tópico que diz: mandamento às viúvas. Primeiro subtópico: verdadeiramente viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, como um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam o voto de se dedicar exclusivamente a Deus, servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas. Mas o texto de 1 Timóteo 5:16 não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas. Embora fique claro que havia sim um rol específico daquelas que seriam alvo de ajuda material ou financeira da igreja. Elas são chamadas de verdadeiramente viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem famílias e terem um largo testemunho de boas obras. Entendendo? Não precisa nem eu falar, né? Então, nós vemos que tem aquelas pessoas que elas se dedicavam totalmente à obra do Senhor. E tem os requisitos. E tem aquelas também, né? Que elas eram viúvas mesmo, né? Então, o que ele estava querendo dizer era o segundo subtópico: o cuidado das viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignas do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrição seguindo alguns critérios. Vejam só. A. Responsabilidade da família. As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles. Paulo enfatiza a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro de casa para com a própria família. Por isso é bom e agradável diante de Deus estar aí, portanto, a vontade de Deus para esse assunto de tanto apelo público. A família deve ser encorajada a cumprir o seu papel. A Bíblia não abandona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros. Do texto em estudo, podemos extrair uma clara refutação do socialismo que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e de suas famílias, procurando criar um sistema de dependência do Estado, um paternalismo doentio. Então, você já entendeu, né? Então, se tiver um viúvo ou uma viúva na sua família, não quer dizer que o Estado, que a igreja, que a cidade não possa ajudar, mas a responsabilidade maior é da família, né? Daquelas pessoas. Porém, logicamente, que elas podem ser sim assistidas, né? Pela igreja ou quem puder ajudar. Mas ele estava ensinando isso, certo? Aí tem aqui, ó, B, por idade. Paulo faz um recorte de idade, indicando que não deveria ser inscrita viúva com menos de 60 anos. A idade era um dos requisitos a ser conjugado com os demais. Certamente considerava os fatores próprios da época, como a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que poderia ter para atender ao seu sustento na condição de viúva sem filhos. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento. Entenderam, né? Tem aqui também o terceiro, a letra C, que diz assim, ó: teria que ter um testemunho pessoal também. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, perseverando de dia e de noite em rogos e orações. Não deveria, portanto, ter atitude de reclamação ou exigência. Em relação às viúvas que viviam em deleites ou prazeres, o apóstolo reputa como espiritualmente mortas. A viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação a Deus. Contudo, não é interpretado como uma proibição inflexível para um novo casamento. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal.
Além disso, a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras, criando os filhos, recebido e atendido bem as pessoas em sua casa, se dedicado às práticas serviçais humildes, como lavar os pés aos santos e socorrido aos aflitos. Vemos que para essas mulheres, elas estar enquadradas nessa ajuda, elas tinham que estar aqui cumprindo esses requisitos. Temos aqui também agora o nosso terceiro e último subtópico da lição, que é viúvas mais novas. As viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja, porque quando se tornavam levianas contra Cristo, queriam casar-se. O texto nos indica que alguma delas que provavelmente havia decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Viviam ociosas, de casa em casa, como fofoqueiras, se importando com a vida dos outros. Verdadeiras transmissoras de maledicências. Em 1 Timóteo 5:3. Lê aí esses livros aí que você vai ver. 1 e 2 Timóteo vai estar falando sobre isso. Para evitar isso, Paulo recomenda às viúvas mais novas o equivalente à expressão moças, em 5:14, que se casassem, gerassem filhos e cuidassem de suas próprias casas, fugindo de todo o mau testemunho. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula e honra a constituição da família. Olha isso aí. Então, por isso que ele falava para essas mulheres aí mais novas, né, para essas moças, que elas estariam fora dessa ajuda da igreja. Mas por esses motivos, certo? Pense, a verdadeira piedade começa em casa, no seio de nossa família. Então, meu amor, meu querido, minha querida, pense. Antes de ajudar os que estão fora, cuide de casa. Aí assim você estará fazendo corretamente. Você cuidando bem da sua casa, você estará fazendo corretamente cuidar da casa fora. Cuidar das pessoas que são fora da sua casa. E o ponto importante, no contexto da época, não havia previdência social, razão que toda viúva, sem filhos ou netos, dependia diretamente da igreja. Então, por isso que eles tinham esse cuidado, a igreja cuidava dessas pessoas. Vai ter aqui mais um subsídio, estante do professor, hora da revisão, que é interessante você estar fazendo essa revisão na sua sala de aula. E temos a conclusão que diz assim: a palavra de Deus é completa. Ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos hoje como é importante relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Então, não precisa eu falar mais nada, acrescentar mais nada aqui, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Essa aqui foi uma palavra completa. Amém? Semana que vem, se Jesus não voltar, estaremos falando sobre conselhos de Timóteo. Conselhos de Paulo a Timóteo. Será a lição de número 9. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Continue estudando, se dedicando, se esforçando para dar uma boa aula, né, a seus alunos, para fazer a obra do Senhor, aí com, né, amor, com, né, como é que eu posso falar assim, com dedicação, né? Se dedique, faça o que o Senhor te chamou para fazer e que o Senhor abençoe a sua vida. Te convido a evangelizar, compartilhando esse vídeo, compartilhar com pessoas que amam a palavra do Senhor, pessoas que por acaso têm alguma dúvida sobre esses assuntos e você viu que pode estar ajudando, então compartilha. Deixa teu like se assim você se sentir à vontade, um comentário, porque ajuda muito ao nosso canal, né? E Deus abençoe poderosamente a sua vida. E outra, se não é inscrito, se inscreve. Aí você também vai estar me ajudando, certo? Aí é uma ajuda mesmo, certo? Por isso que nós que fazemos conteúdo pedimos para se inscrever. Se inscreve que você está nos ajudando. Amém? Deus abençoe a tua família, onde você colocar suas mãos, que o Senhor venha abençoar conforme a vontade dele. Cheiro no coração e até a próxima semana.